pessoal, tudo bom? A gente vai hoje resolver uma questão da UPE. É uma questão um pouco antiga, tá? Na verdade, essa questão tem sido muito pedida. E ela é uma questão muito dúbia, muito dúbia. Então vamos dar uma olhada aqui para a gente resolver esse problema que tanto aflige algumas pessoas que têm me procurado. Vê bem, a questão traz isso aqui, ó. A figura 1 a seguir mostra uma solução supersaturada obtida por agitação do sólido branco, acetato de cálcio em água destilada a uma baixa temperatura. Então, ele colocou aqui para a gente que inicialmente a solução está o quê? A uma baixa temperatura. Baixa temperatura, pessoal, quer dizer que está friozinho, né? Está bem friozinho, a temperatura está baixinha. Aí ele diz, e depois ele bota a 85 graus. Então, quando eu aumentei a temperatura, a solução formou um precipitado. Isso quer dizer o quê? Que quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade. Isso é uma característica de processos o quê? Exotérmicos. Legal? Então, se quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade, isso é um processo endo. Se eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade, isso é um processo exotérmico. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber nessa questão é o que é que está acontecendo aí, pessoal? Eu tenho uma dissolução exotérmica, tá? É o primeiro detalhe que a gente tem na questão. Outra questão importantíssima que ele trata é que ele se refere a um sal, que é o acetato de cálcio. E aí lembra que eu sempre brinco com vocês que questão de solubilidade, a gente precisa saber o que, pessoal? A musiquinha. Como é a musiquinha? Nitratos, cloratos e acetatos são todos solúveis sem exceção. Então, a gente já vai estar com condições de responder duas alternativas para mim. Vem cá, vem comigo aqui. Olha para cá de novo. Vem. Então, vamos lá. Depois que eu falei aqui, a gente tem a dissolução do acetato de cálcio em água é um processo exotérmico. Verdadeiro, nesse eu não tenho a menor dúvida, logo a resposta ou é A, ou é B, ou é C. Então, nem pode ser D, nem pode ser E. Concorda comigo? Concorda, né? Aí vê, pessoal, a dissolução do acetato de cálcio se constitui em um equilíbrio químico. A dissolução se constitui no equilíbrio químico. A solução do acetato de cálcio, ela pode estar em equilíbrio químico. Verdade, né? Mas está muito solto assim. Em que condição, né? Aí vê, 3. Em condições padrão, o acetato de cálcio é bastante solúvel em meia aquosa. Aí eu coloquei aqui. Vamos ver, pessoal. Isso aqui, ó, é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do nosso país, ó. Sobre o acetato de cálcio. Contém tal, 10%, ó, características físicas. Pó branco, isento de iodo higroscópico, solubilidade facilmente solúvel em água. Aí ele tem, ó, a 0 grau, que é nas condições padrão, se eu considerar, né? Considerar a condição padrão, ó, condições padrão, 0 grau, né? Então aqui a gente vai ter a dissolução dele bastante considerável, né? Mesmo que fosse a 20 graus, 25 graus, também era considerável. Então, é indiscutível para todos nós que o acetato de cálcio é bastante solúvel em uma solução aquosa em água. Então, o 3 também está verdadeiro. Legal? Aí ele diz, o processo de dissolução de sólidos em meio aquosos são exotérmicos. Não, nem sempre. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar. Pronto, aqui tem um gráfico, ó. Deixa eu apresentar para vocês esse gráfico, olha. Vê, pessoal, que bonitinho. Nesse gráfico aqui, ó, vários sais, a dissolução aumenta com a temperatura do sólido. Mas aqui, ó, o sulfato de sério diminui. Então, pessoal, existem sais que são de solução exotérmica e existem sais que têm dissolução o quê? Endotérmica.
ele coloca na questão o que para a gente? Ele coloca assim, ó. Os processos de solução de sólidos em miocosa são exotérmicos. Não, nem sempre. Não é isso? Existem sais que são endo e sais que são exo. Então a 4 está totalmente falsa. E aí, Guga? E aí, pessoal, que não tem resposta para a questão. Porque a 2 pode ser verdadeiro ou falso, né? É um equilíbrio químico, sim. Mas, se eu fosse, na hora da prova, não tenho o que fazer, eu marcaria a letra A. Embora o gabarito seja a letra B. E letra B o gabarito não é. Tá certo? Então, questãozinha da UPE, né? Porque na hora da prova eu não posso fazer nada. Depois a questão teria que ser anulada. E eu não sei se foi anulada, não achei nenhum dado, porque é uma questão de 2012. Uma questão que faz um tempão. Valeu.